tanto faz. Olá, pessoal. Olá, Olá, Rebeca. tudo bom? Tudo bem? Nossa, Pessoal, tá muito perto. escutando? Tem... Vou mais para trás um pouquinho, senão eu tô aqui. É, Claro, já nessa vou fase, correr. Não vou. nessa fase de quarentena que a gente melhor dar uma distância, não tão perto. Não, melhor É, não. né? Mais perto o suficiente para não aparecer a bagunça atrás, né? Eu pensei isso, eu falei pro meu marido, tomara que a câmera não vire, porque se ela virar, eu vou ficar com uma vergonha. Eu fico, tomara que não entre criança aqui, porque se entrar, você já sabe. Eu tenho um cachorro, não tenho filhos, mas meu cachorro já foi pro marido, aí ele vai e volta. Pessoal, será que tá todo mundo escutando? Tá dando para o É, som, se tá alguém quiser bem? mandar um joinha, eu tô com Dá uma um imagem joinha aí boa e para som nós. bons. É, Depois vão mandando um joinha aí de quem tá entrando. de quem tá entrando e se estão escutando bem, como estão, né? Isso. Ô, Rebeca, eu acho que enquanto o pessoal vai entrando aí, acho que tá subindo os joinhas, tudo ok aqui. Ótimo. É, eu acho que tem um pessoal que te conhece, que me conhece, né? Vou me apresentar rapidinho. Aí você Sim. também fala um pouquinho, Tá. né? E, na verdade, sou geórgia, sou fisioterapeuta há um tempão aí, né? Já trabalhando com neurofuncional há bastante tempo. Eu sou fisioterapeuta da Clínica Vivere, trabalho na CD também há bastante tempo. Em resumão é isso, né? E aí eu fiz Perfeito. esse convite incrível aqui. Você é uma querida, né? Não só por mim, mas por muitas pessoas. Ah, a Rebeca é Ah, fofa, que a Rebeca é delícia. fofa. Até fiquei com ciúmes, mas já passou. Brincadeira. E e aí, então a gente fez esse convite para a gente bater um papo, né, sobre envelhecimento. E aí eu queria que você apresentasse pro pessoal aí que me Ah, conhece, que é da clínica, que também às vezes não te conhece tanto. sim. A gente se encontra muito, né? E a gente está sempre há tantos anos, né, nos corredores da neurofuncional e se encontrando em congressos e tomando uma cervejinha depois de um congresso, discutindo a parte que a gente tem mais rica de ponderar tudo que a gente está vivenciando. Eu sou fisioterapeuta, também trabalho em neurofuncional, já tive na minha estrada um bom período de experiência com ecoterapia também. Neuroadulto eu já deixei de atender há um bom tempo. O exclusivo do neuroadulto, que é o que a gente vai falar um pouco hoje, né? E daí a neuropediatria realmente sempre foi a maior carga dos meus estudos. Então, trabalho com várias técnicas e abordagens e conceitos. Tenho a Clínica Espaço 7 em São Paulo. E nos atendimentos a gente vê muito isso, né? Então, tem 18 anos de formada. Tenho pacientes que eu atendo há 18 anos, então não são mais crianças. A gente não pode falar só da neuropediatria, né? É isso que acho que é interessante um dos carros-chefes para a gente conversar hoje. Parece que eles somem. Se você até falou da CD, né? Algumas instituições você tem a pediatria e adulto. Existe um limbo dos 14, 18, até depois parece que adulto é só AVC, TCE e lesado medular, né? E esclerose múltipla. Então, quem são nossos PCs adultos, né? Exatamente. Assim, a gente começou a falar sobre esse tema e você falou, adoro falar sobre isso, eu também, porque acho que, como você, eu também tenho uma vivência maior pela pediatria, hoje eu ainda tenho alguns atendimentos adultos, já fiz vários cursos, ainda faço, porque a gente fica dividida, né, entre a criança, o adulto e essa fase, né, é muito gostosa. E acho que quando você falou assim, eu adoro falar sobre isso, aí eu falei, eu também, porque exatamente, né, como é gostoso essa parte, como é gostoso a outra parte, como juntar isso, Exato, a né? gente absorve tanto dos dois lados, né? Uhum. E é E aí, difícil a gente assim, acho visualizar que uma criança. Eu acho que assim, eu tenho 3 filhos e eu não consigo. Eu tenho o meu mais velho vai para fazer 10 anos e a minha pequena tem 2 anos. E eu não consigo imaginar meus filhos grandes. Eles vão ser meus bebês para sempre. E quando a gente vem falar da live de adulto, de envelhecimento, a gente não está esperando só as pessoas que trabalham com adultos e com adolescentes. A gente quer aqueles do bebê, né? Para sim, esse de olhar mudar tudo. desde cedo, né?
Eu acho que é isso mesmo, né? Acho que a gente pode começar nosso bate-papo a partir disso, né? Porque assim, a gente vai falar do envelhecimento, mas como que a gente falar do envelhecimento se a gente tem todo um antes, né? Então, Exato. acho que eu fiz uma live com o Edu e um monte de live falando sobre intervenção precoce, né? O quanto é importante a intervenção precoce, né? Começar o atendimento cedo. Sim. Diagnosticar cedo para a gente começar a tratar cedo, né? E aí a Exato. gente vem, tem todos os estímulos, tem um monte de coisa acontecendo por aí, e as crianças vão crescendo, e aí realmente existe um certo limbo, né? Pelo menos lá na CD existia muito, né? Assim, porque é muito dividido infantil, adulto, né? Exato. É, e aí eles vão crescendo, tem adolescência, às vezes, muitas vezes voltam adulto com cirurgias, com tudo, com dor, né? E aí fica, e agora? Como eu vou tratar? Quem trata? Como Quem trata, né? trata, né? Para quem vai, né? Parece que são duas entidades totalmente diferentes, né? Parece que a pediatria também Exatamente. só vai infantilizar o adulto ou o adolescente, que não é a verdade. A gente não trabalha só com fantochinho e brinquedo nas terapias Uhum, lúdico, né? uhum, O lúdico faz exatamente. parte da contextualização de um adolescente. Sim, exatamente, né? O brincar faz parte da criança, pois o adolescente tem outro contexto, o adulto tem um outro contexto também, né? É. Então, acho que é importante. E a gente falando disso, veio a gente abriu umas caixinhas de pergunta, eu vou tentando pôr dentro da nossa conversa, se aparecer perguntas, a gente vai bater aí num papo. Tá. Aí o pessoal do adulto, né, vieram me perguntar um monte, mas que tem hoje de estudos que falam, né, sobre o que acontece com o PC adulto, né? Normalmente a gente pega o PC adulto, a gente tem duas linhas, né? Eu tenho meus trabalhos dentro de uma instituição, que é uma realidade diferente, e Uhum. diferente dos estudos, né, como a gente estava discutindo. É, e também tem os pacientes externos, mas normalmente eles chegam adulto para a gente pós um cirúrgico. Então a gente Sim. faz um tratamento muito voltado, mas a gente sabe que tem muitas outras coisas envolvidas, né? Aí queria bater um papo com você a respeito do que a gente vê hoje em literatura, o que a gente tem hoje aí no dia a dia, na experiência também de você. Sim, eu tenho a minha maior experiência no setor privado, né? Então, eu tenho a clínica de reabilitação neurofuncional no setor privado, mas apesar de ser do privado, a gente atende também muitos bolsistas por iniciativa da equipe maravilhosa que trabalha, né? Então, cada terapeuta fazendo um pouquinho a sua parte, a gente consegue abraçar algumas pessoas que, às vezes, uma instituição maravilhosa como a CD tem uma fila de espera gigante, né? Como o Luci, como o Sara. Uhum. Então, todo mundo tem que fazer um pouco a sua parte. Então, a gente conhece um pouco de cada realidade. E vejo muito isso, exatamente assim. Os meus do privado, eles não têm um desligamento obrigatório, né? Então, a gente muitas Uhum. vezes vai num trabalho continuado. Enfim, tem pacientes que eu acompanho há 17 anos ou algo assim. Então, a gente tem um trabalho continuado. O que tem aquele mito antigo, né? Mas que não deixa de ter seu fundo de verdade, que na neuro a gente não dá alta para o paciente. Eu digo que é um mito porque você pode sim dar alta. E daí eu acho que tem uma questão muito importante que é a atividade física. Então, se eu vou dar alta, ele tem que estar ativo a vida inteira. Não necessariamente na fisioterapia. Antigamente a gente tinha Uhum. uma visão da fisioterapia de uma forma mais dependente, muito hands-on. Então você Uhum. acabava tornando o paciente muito dependente da terapia. E a gente não quer isso, né? A gente quer autonomia, a gente quer Sim. prazer no movimento e na atividade física. E se isso num jovem, principalmente os GMFCS 1 e 2, e até o 3, ele descobriu prazer pela mobilidade ativa e pela autonomia. E daí o Uhum. esporte vai Uhum. entrar de uma forma muito importante na vida dele. Os 4 e 5 provavelmente vão precisar de um olhar da educação física adaptada, o que é muito carente no nosso país ainda. Então, como a gente não tem esses profissionais tão ativos, a gente vem, os nossos pacientes continuam muito na fisioterapia, né? E Uhum. poderia ser Uhum. dividido, né? Essa carga. A gente, nas estatísticas, o olhar dos estudos tem aumentado muito para o envelhecimento, porque a gente tem uma expectativa de vida aumentando cada vez mais. Só que a gente Uhum. precisa nivelar a expectativa de vida aumentando com qualidade de vida aumentando. Acho que isso ainda não está alinhado. E os estudos da expectativa de vida, eu costumo dizer, um paper que eu leio hoje, que saiu numa edição de janeiro de 2020, que a gente está conversando esse ano.
que ele foi aceito em outubro, setembro, ele foi coletado há um tempo. Eu estou falando de uma criança que nasceu em 98, um adulto, né? Para ser considerado adulto após os 18 anos de idade. Então, ele nasceu em 98, 2000, né? A gente estava se formando essa época. Eu não uso quase nada da intervenção que eu aprendi na faculdade. Então, esse cara recebeu que tipo de intervenção precoce, quando estava falando com o Dubagni na outra live sobre intervenção precoce, que olhar tinha isso no bebê de antes. Então, a gente vê uma estatística de escolioses, por exemplo, avançando ao longo da idade, sempre na idade e GMFCS, que vão se equilibrando nessa curva. A gente está olhando uma estatística coletada de uma intervenção de lá, no mais tardar 2002. Para ser considerado um adulto em 2020, ele tem que ter nascido em 2002. Então, começou uma intervenção precoce lá. E como que eram... A gente, né, você lembra os parapódios em 2002, em 2001? Como que eram os andadores? Os andadores não tinha um andador. GMFS 5 não andava, né? Não tem marcha independente, não anda. E ponto. Então, e pouco falava de GMFCS, né? Era nem tinha, né? 2006, o Rosenbaum, o GMFCS. Não tinha. Nos comentários para me ajudar na data, mas eu acho que o de GMFCS, eu acho que é lá para 2006. Então, me formei em 2000. Instituído depois, né, na linguagem clínica. Foi mais tarde. Então, a gente tem o resultado, os nossos adultos de hoje foram bebês na década de 80, 90, 2000. A intervenção que eles receberam lá, que a gente olha hoje, está totalmente, né, falsa, assim. Mudou tudo, né? Tá mudando, né? Não dá pra você ter estacionado lá e acabou, né? Então, eu tenho um otimismo muito grande, porque eu acho que é um assunto muito delicado quando a gente vem falar de envelhecimento. Se eu tenho uma mãe ou um pai que estão assistindo a gente agora... E eu vou falar de dor crônica, vou falar de escoliose, de broncoaspiração, tal. E assim, parece que a gente vai pôr um monte de problemas do envelhecimento que eu também vou ter e que você vai ter. Sim. E, obviamente, na comparação do paciente com um distúrbio neurológico com o típico, a incidência a gente já vê nos estudos que é maior realmente no neurológico. Mas é um corpo envelhecendo. Como que esse corpo vai envelhecer? Depende muito dos hábitos que a gente vai instituir aqui na infância e desde a intervenção precoce. Não só hábitos da família, quanto a linguagem dos terapeutas. A nossa responsabilidade na conversa com os pais, com os familiares, é desde bebê. Né? Não jogando um caminhão de culpa na família de que ele vai envelhecer e que se ele é nível 5, ele vai ter luxação, ele vai ter escoliose. A gente não sabe. Né? Sim. A gente tem que ser transparente nesse panorama de que assim, o que a gente tem hoje é isso, e o que vai se falar, né, vai ser mais para frente. Tem um comentário aqui que falou que era 30 minutos uma vez por semana antes, não falava-se de intensidade, está certíssimo. Tratamentos intensivos começaram a ser pesquisados para 2002, 2006, e as estatísticas maiores, os papers mais frequentes em 2010, né, quando você vai intensificar algo. Eu acho que é isso que a gente tem um certo otimismo na nossa fala. Hoje, quando a gente fala assim, a gente está aqui para conversar com essa turma e falar, olha, a gente está aqui para mudar as estatísticas lá para frente. E não como uma forma de fazer milagre, mas, poxa, a gente já viu um certo erro do que veio acontecendo na idade cronológica das nossas crianças, onde você pega aquele estudo que a gente estava comentando da Suécia, né? Que até 5 anos de idade, você tinha 7% de prevalência de escoliose nos GMFCS5. E nos 25%, ele alcança... Até 75% com 20 anos. Né? Escoliose então, assim, com 20 anos. Muita progressão. Ou seja, se eu pego um bebê nível 5, eu tô de olho naquela coluna. Como que eram aquelas cadeiras de rodas em 1990? Existia sitting? Não existia, né? Então é claro que essa coluna ia deformar. É óbvio que ia deformar. Agora eu não vou jogar para a mãe do meu bebê nível 5... que ele vai ter escoliose como uma sentença. Eu não posso sentenciar isso. Eu tenho que dividir a responsabilidade que, assim, a gente vai fazer a nossa parte, a família vai fazer a parte dela e a gente vai esperar a parte da criança também de como vai evoluir para o adulto. Esse estudo é interessante de contrapartida a isso, porque a gente fala assim, né? Eles fizeram um estudo em 2018, então com crianças
avaliaram crianças com 20 anos com 75% de escoliose. Então, se a gente por isso, a gente tem 22 anos aí atrás, né? Que começaram a investigar, a analisar, né? Então, assim, realmente, não tinha um bom posicionamento. Não tinha posicionamento. Era sabido da importância de ortostatismo, mas como era feito esse ortostatismo, né? A gente não falava-se de marcha como fala hoje, né? Do treino locomotor, do deslocamento, não necessariamente a marcha, mas da mobilidade, né? De quanto é importante. Acho que mobilidade e locomoção, né? Que forma de locomoção era adotada e que forma de autonomia era dada. Exatamente, exatamente. Então, assim, não tinha nada disso, né? Então, tinha muito pouco, né, sobre isso. Então, até veio, acho que uma pergunta para você, assim, da nossa experiência com os níveis do GMFCS5 e as deformidades, né? Então, assim, hoje, se a gente pega um adulto com 20 anos, é realmente isso. Eu não sei dizer em porcentagem, mas da minha experiência, a maioria dos pacientes tem algum tipo de deformidade, mas a gente está falando de uma outra realidade, né? De um outro momento e de um outro local, né? Eu acho que eu não tenho tenho certeza que eu não tenho nenhum maior de 16 anos, 4, 5, sem nenhuma tenotomia. Aquelas, né, aquele bife de reto femoral, de isquio, de adutor e de tríceps sural. Era o pacote, né, de uma frase que eu acho muito infeliz, que eu já ouvi de muitos ortopedistas. Esse PC vem para o desmanche. E é muito infeliz isso, porque assim, é aquela cirurgia multinível, né, que a gente entende que é benéfica para algumas crianças, mas e adolescentes também, mas você esperar, a cultura era, você espera deformar, porque vai deformar, né, anos atrás, vai deformar. Então, o que o ortopedista falava para a família? Vamos esperar ele terminar o estirão com 9, 10 anos, a gente alonga tudo isso que encurtou. Isso é o que a gente ouvia há 10 anos. Né? Muito! Então, essa pergunta se a gente tem um GMFCS5 que não tem deformidade, de 18, 20 anos, infelizmente a gente não tem sem cirurgia, mas sim, sem deformidades corrigidas cirurgicamente, mas mantidas depois da correção cirúrgica numa família que tem uma atenção boa, assim, né? E uma baita qualidade de vida. A gente tem cirurgias de escolioses lindas hoje, né? Então, assim, ela tem uma correção boa, isso dá uma sobrevida e uma qualidade de vida com uma capacidade pulmonar excelente para pacientes extremamente graves. Sim. E hoje, né, se a gente vem numa crescente, a gente está falando de adultos, né, de 18, 20, 25, e aí vai, né, com cirurgias que tem alguns têm um bom alinhamento pós-cirúrgico, tenho também, mas se você hoje falar em 10, 12, qual o número de pacientes com 10 anos, que a gente já está falando aí, metade do tempo para 20, que não tem, né? Que não tem deformidades. Aí a gente já aumenta um pouco dentro da nossa prática clínica a visão, né? De 10 anos. 10 anos, nossa, tem um montão bem alinhado, bem posicionado, né? Que não tem deformidade. Bem adequado, né? No seu carrinho, na sua cadeira, no seu sofá em casa, né? E tudo isso vai... Eu acho que a gente tem uma responsabilidade dividida que é muito pouco falada também na reabilitação. Então, a família que não está sendo orientada na questão domiciliar, né? E agora, em tempos de quarentena, todo mundo está sendo obrigado a olhar para dentro da casa do paciente, quando não o fazia antes, por teleatendimento, tudo. A gente está olhando como esse paciente nosso está no sofá da casa dele. Então, se você não olhava antes, é muita presunção você achar que 1 hora de terapia basta. Contra 23 horas mal alinhado, mal adequado e mal posicionado. A gente não pode, a gente tem que dividir essa responsabilidade, se não com o paciente, quando ele tem uma condição intelectual para ser dividido, né? No adolescente, por exemplo, eu digo, mas também com a família. Então, trazer esses pais, quando eles vêm conversar, falar assim, como eu posso te ajudar? Então, o pai vem solicitar na queixa principal, aquela anamnese, né? Então, como nós vamos alcançar esse objetivo? Porque tem que ser nós. A gente tem que estar sentado junto para achar o objetivo. Né? A gente não pode achar que se você... Independente do conceito que você usa, você vai rolar o paciente na bola, no rolo, você vai fazer uma atividade dirigida. Independente, a gente não vai entrar em mérito hoje de técnicas, métodos, intervenções específicas. Agora, independente da sua abordagem, são 60 minutos contra 23 horas.
do dia. É, Não dá, não dá. Assim, não briga, não dá briga. A É balança. Se o desleal. cara fizer todos os dias de terapia, é muito desleal Isso. essa balança se você não tem uma parceria com a família. Né? Tem que estar É, parceiro, só com essa parceria que eles vão falar, vamos todo mundo olhar para coluna, por exemplo, do paciente, ou vai ser quadril em jogo, né? Quando você sim. dá uma estatística para a família, você fala, olha, a tendência do seu filho sendo GMFCS 5, a gente vê nas estatísticas dos estudos até hoje, é que ele tem 75% de chance de desenvolver uma escoliose e uma luxação de quadril. Uhum, Será que a gente consegue brigar com essa estatística? uhum. Vamos brigar Vamos junto, nessa. né? É. Né? Então, assim, Vamos arriscar, né? eu acho que a gente Vamos assim, pagar. só Eu vai prefiro pagar ganhar. para ver do que No deixar mínimo, a gente vai 75, né? postergar e vai Isso. minimizar essa luxação ou essa escoliose. Então, tem que estar Sim, trabalhando sim. junto de qualquer forma, né? Acho que eu fico muito feliz quando uma mãe me pede um paper, um artigo, e Sim. é sobre isso. Eu falo, gente, um anjo sorri, porque é muito importante. A gente tem muitas famílias informadas hoje. E isso é Sim. sensacional, porque com informação você batalha e você briga com a equipe. Para não pegar Sim. aquele cara de 20 anos de idade, PC nível 5, e fazer uma manutenção, né? Sim. Deitar e alongar, porque é pesado. E, e muitas vezes a gente faz. Depende, né? Se você não tem, se a pessoa não tem essa informação, não vem com esse acesso, e eu super estimulo todas as mães, não, olha isso, segue tal pessoa, né? Pergunta lá, né? Porque a gente também não é dona de tudo, então vê tal pessoa. Claro. E a pessoa vai se mantendo informada. Hoje o acesso é um pouco melhor, né? E isso é benéfico para ela, traz benefício para todo mundo, né? Ô, Rebeca, tem uma pergunta aqui. Vocês acham que as crianças de hoje, que serão adultos no futuro, têm a chance de ter melhor em relação à postura? Tem Ah, toda a chance do mundo, né? todas. Toda a chance. Tá tudo aqui pra gente, né? Tem É, equipamento de alta tecnologia, e não digo de ser muito caro, porque daí a gente fala de realidades financeiras muito diferentes. Quando eu falo de um estudo da Suécia, poxa, é um país desenvolvido do top do top. Se aqueles uhum, caras têm 75% de escoliose, quem somos nós para brigar com essa estatística? Não existe sim, estudo. Então, assim, eu até postei no Stories hoje, assim, alguns estudos, e falando do cuidado que a gente tem que ter quando a gente lê os papers de sim, envelhecimento na paralisia cerebral e na neuro. Porque a maior parte das evidências, as meta-análises, são de estudos de países desenvolvidos. Se não é, todas, né? A gente tem uma bacana de Espanha, tudo. Mas Brasil, a gente tem muito pouco paper muito disso, bom. né? Muito É, pouco. E a nossa realidade difere em cada cidade. A gente é de São Paulo, você é de Exatamente, São Paulo ainda é uma grande cidade, né? Que a gente ainda tem um pouco mais de recursos. E aí às vezes eu brigo comigo, né? Assim, internamente, das duas realidades que eu tenho, né? De trabalhar numa instituição pública que você tem ótimos profissionais, você tem que se virar dentro dos recursos que você Uhum, tem, mas dentro de uma possibilidade que te é imposta, né? E aí você claro. sai e tem outras situações. Então, é uma briga de realidades, né? E a gente vê exatamente isso que você falou, é mais ou menos, né? Um pouco da realidade de um país desenvolvido com estudos bons e a gente aqui, né? Então a gente consegue ver, se eu pegar falar da minha experiência interna dentro de instituição, eu vou ver que os pacientes têm mais deformidades, o posicionamento o ambiente muitas vezes não é favorável para aquilo que a gente deseja, né? Então a gente também tem que explorar o ambiente para aquele paciente, né? Não é o que eu desejo, mas é o que tem. A gente tem que trabalhar em Claro, cima a gente disso, fala da né? tecnologia de andadores, de tudo, mas a gente tem. Eu me permito chorar por uns 30 segundos quando eu leio um paper da Suécia e falo, poxa, se os PCs nível 5 deles, mais de 75% vai ter escoliose acima de 40 graus no ângulo de Cobb, você dá uma chorada por uns 30 segundos, depois você fala, puxa, mas a gente tem como mudar por quê? Daí você abre o Insta, você tem uma Daphne Herrero dando cursos de adequadores de baixo custo, de papelão. Sim, Você tem sim, pessoas sensacionais dando PVC. Então, essa sim. nossa galera que não tem acesso a um mega andador de 20 mil reais ou um super parapódio maravilhoso, tem Uhum. muita gente bacana trabalhando para fazer adequação de baixo custo. Então, eu Sim, acho que o nosso braço está bem comprido no Brasil quando você fala assim, você tem esse privilégio de encontrar as duas faces e trazer para um guarda-chuva enorme de uma CD esse sim. conhecimento seu e de toda a equipe para espalhar que a adequação é viável.
A gente tem realidades financeiras diferentes, mas ela é necessária e é viável, dependendo do equipamento que cada um possa dispor. Sim, e a gente discute bastante, briga muito disso, né? E nem sempre você tem que oferecer o melhor, você tem que demonstrar que existe o melhor, né? E aí em cima, pô, eu não consigo, eu não. Tem muita gente que se vira para conseguir algumas coisas, mas algumas não conseguem. Então, qual é a possibilidade em cima disso que eu posso oferecer? Que a gente tem que pensar nisso exatamente. Ele não vai ter um tempo para ficar trabalhando, ele vai ter ali um limite, né? De trabalho, de uma alta. Então, assim, vamos pensar nisso para frente, porque aí os estudos estão mostrando uma coisa que a gente quer ir contra. A gente quer daqui um tempo ler os estudos e falar aquele agora não vale mais, né? Esse estudo de 2018, de 20 anos atrás, não é que não vale, né? Mas a gente já tem outra visão, né? Outra realidade, né? Sim, ele não vai ser praticado agora, né? Eu acho exatamente. Que é isso que você fala assim, se eu atendo um bolsista, por exemplo, na minha clínica, eu não vou colocar ele para andar num pacer da Rifton. Sim. Né? Não porque ele não mereça andar no meu pacer da Rifton de forma alguma. Mas será que esse treino vai ser efetivo, essa tarefa vai ser transferida para a realidade dele? Será que a gente não trabalha com essa família uma adequação de um andador de PVC? E daí a família vai levar, a gente constrói juntos, e a família vai levar para casa esse andador, e lá ele vai ter mobilidade e autonomia, né? Eu acho que a transferência do aprendizado na terapia, ela tem que ser levada em consideração em todas as esferas financeiras. Porque só dessa forma você vai transferir esse aprendizado, às vezes para aquela realidade do ambiente que ele mora, né? Isso tem que ser transferido para ser incorporado à rotina. Porque só assim a criança vai ter o prazer pela atividade. Aí a gente tá falando disso e é real, né? E isso vai crescendo, né? Ele vai sendo crescente, né? E eles vão crescendo, então acho que a gente tem que ir de encontro a isso e preparar essa família que ela possa ter recursos de buscar isso, né? E o que tem possibilidade, a gente vai estar ali. E aí vem um comentário assim que ajuda de encontro a esse crescimento e essa fase de transição aonde estamos, né? Que é muito importante esse assunto abordado. E ela, como fisioadulto, não se sente preparada para atender os pacientes, porque não tem. Karina, eu e a Karina brigamos muito, de forma super sadia, de costume de estudar PC, né? Elas estão mais ligadas a AVC, Parkinson, aos TC, às lesões medulares, né? E um outro comentário que eu tenho. O só olha para isso, né? Exatamente. A gente tinha uma discussão muito grande lá, porque nosso ED é bem dividido, né? E alguns ainda, hoje em dia, tá mesclando hoje muito melhor, mas trabalhei com a Karina já não sei quanto tempo, eu tô 17 na CD, mas sei lá, 15 anos atrás, 10, mais ou menos, 12 anos atrás, e aí as crianças passavam pelo processo, recebiam alta e muitas vezes voltava para as orientações, para acompanhamento. E as meninas entravam na sala muito brava com a gente, falavam assim, você não ensinou autonomia para ele? Ele não sabe tirar a órtese, não sabe pôr a órtese, isso é um absurdo. Aí começava uma discussão que hoje faz super sentido, né? Porque assim, a gente conseguiu, acho que, enxergar um pouco mais a questão dos objetivos, né? Do adulto trazer muito mais isso, da questão da autonomia que a gente tem que dar, né? O quanto a gente tem que fortalecer e orientar essa família junto com a equipe a dar autonomia, claro, em determinadas situações, em determinados momentos, para que essa criança possa fazer, né? Teve um comentário aí no comecinho que uma mãe falou assim, eu faço físio e intercalo com esporte. Não lembro aí. Perfeito, né? Que legal essa autonomia de ir para o esporte. Muitas vezes, dependendo do nível motor, consegue deixar lá, né? Ou tem uma equipe preparada para pegar um paciente no nível 4, no nível 5. E às vezes o físio vai acompanhar, ele não precisa atender toda semana se esse paciente está ativo. Né, com o esporte adaptado. A gente pode acompanhar, a gente não tem que ficar no pé do paciente 2 vezes por semana para o resto da vida. E aí, de contrapartida, eu falo que também as meninas aprenderam um pouco com a gente as importâncias do treinamento locomotor. E elas falavam assim, esse paciente, vocês treinaram marcha, mas ele vai ser super funcional na cadeira. Então, tinha um pensamento muito delas de autonomia e independência e da gente muito das trocas posturais, locomoção, deslocamento, mobilidade, né? E eu acho que hoje em dia a gente está conseguindo, né? Então a gente traz um pouco a questão do adulto um pouco mais para o adolescente, a gente aproxima isso mais, não deixa chegar lá com seus 18 anos, seus 20, quando
quer sair, quando quer fazer alguma coisa a mais, a gente traz um pouquinho, né? Diminui um pouquinho a régua e elas também, né? A gente traz isso para nós e elas trazem isso para elas, que é importante também a gente ter atividade física, né? A gente tem algumas os estudos a falando obesidade, né? Quando a gente fala exatamente. da mobilidade, eu super concordo, e acho que assim, a mobilidade precoce agora está muito falada, né, na pediatria, Uhum, o Baby Go, Nossa Casa, Dini Palegre para o Brasil, falou de mobilidade precoce, porque justamente as estatísticas são essas. Mas não quer dizer que a gente não vai fazer um treinamento locomotor, né? uhum, É um tabu muito grande se eu chego para os pais de uma criança de 4 anos de idade, nível 5, e surgir uma cadeira motorizada. uhum, Assim, parece que eu tô dando uma sentença de que ele nunca vai andar, né? Eu não uhum, sei, ele vai andar com alguns andadores, mas será que é inclusão ele ter uma velocidade de marcha baixa e um gasto energético alto para ele estar correndo na quadra com os amigos na escola? Será que naquele uhum, momento um dispositivo motorizado, isso vai dar inclusão para ele, vai dar participação aumentada para ele na comunidade, na escola? Mas, uhum, obviamente, a gente tem o peso, né? Tem a questão da autonomia, mas a gente tem um peso fortíssimo da obesidade, do sedentarismo. Eu acho que isso, a uhum. neuroadulto, se a gente for, nós formos nos dividirmos, né, em duas turmas, a neuroadulto olha para o sedentarismo, para a atividade física adaptada, de uma forma há anos-luz do que a pediatria. A gente tem nosso Muito, bebê, o bebê ele tem interesse pela locomoção, né, sim, instintivamente. Então a gente não sim. busca isso, a gente não discute isso da Uhum, mobilidade. E a gente tem o crescimento uhum, da obesidade na infância e na adolescência de população típica e de população neurológica. Né? Isso está uhum. acontecendo. Eles têm que achar prazer no esporte, que seja esporte adaptado. A Silvia colocou natação, surf. A gente teve uma live sensacional agora, logo antes da nossa, do Ah, pessoal eu do vou espaço assistir um habilitar. pedaço. É. Também assisti um pedaço, depois corri aqui pra gente. Sobre Uhum, esporte adaptado. Então, assim, eles têm que ter prazer no esporte. Ainda está uhum, deficitário. Quem é recém-formado, quem está procurando o seu nicho, abra um centro de atividade física adaptado, né? Atividade em grupo, se é isso que eles acham mais prazer. Então, assim, e também não precisa ser só, né? Quando eu digo uhum. adaptado, não é só para pessoas com deficiência, porque a Sim. interação acontecer, né? Então, você tem nas academias, áreas que os cadeirantes usam, né, da neuroadulto, mas não é uma Uhum, coisa que daí a gente vê também nas estatísticas das deficiências intelectuais, as comorbidades pelo sedentarismo e pela obesidade, elas crescem muito quando a gente pega a muito. deficiência física sozinha. Porque você Uhum, precisa de uma motivação, você precisa de uma intervenção mais guiada para que essa uhum, pessoa se mexa, né? É que ela ache uhum, prazer no movimento e muitas vezes algum tipo de adaptação para viabilizar o movimento, que são as macas uhum. suspensas, os andadores com uma suspensão parcial de peso, piscina é sensacional, não tem nem o que discutir. A gente tem a André da FlexCorp que está aqui, assim, a gente tem os É, coletes de suspensão parcial, então as sim. crianças menores elas vão se beneficiar demais de locomoção, do ortostatismo continuado. E as bicicletas adaptadas, tem bicicletas sensacionais adaptadas. Isso é uma baita Sim. atividade física. A gente precisa cuidar do sistema cardiovascular dos nossos pacientes, porque é isso que vai pegar no envelhecimento. A gente falar de envelhecimento não pode ser visto como uma coisa ruim. Envelhecer, todo mundo vai Uhum, envelhecer, né? Como sim, a gente vai envelhecer? Tem que ter conforto, tem que ter qualidade de vida. E a gente já sim. cobre um guarda-chuva enorme quando a gente fala de atividade física, porque daí você já descarta a sarcopenia, né? Então, a Sim, perda de densidade óssea, quando você que, tem atividade física, acabou isso, né? Não acabou, mas uhum, você minimiza demais o impacto. As sim, doenças sim, cardiovasculares, tirou sedentarismo, você melhora muito isso. A obesidade, sim. obviamente, se aumentou a atividade física, você diminui muito a obesidade, né? E são todos a Uhum. dor crônica também, porque a dor crônica, que é Adoro. uma das principais queixas, Principais. né? Uhum. Questões reumatológicas e dor crônica. Quando Dois aparece a cones. dor crônica? Pelo imobilismo, né? Uhum. Faz uma síndrome do mobilismo, nossos pacientes nível 4 e Sim. 5 cadeirantes, parados naquela cadeira, mesmo que com uma super adaptação, mesmo que tenham uma rorro de assento, né? Uhum. Que é aquela almofada, mesmo assim, ele está parado. As articulações precisam se Uhum. movimentar.
né? Eu estava vendo, voltando um pouquinho, falando sobre a mobilidade, né? E hoje também está em alta bastante falar sobre mobilidade, da necessidade da criança se mover mesmo, né? Todas as crianças têm, né? Tem um paper, um estudo aqui, que fala exatamente isso, que ele fala, aqui também não é tanto uma realidade nossa da questão das cadeiras motorizadas, né? De deslocamento. Sim. E fala assim que você tinha um grupo de pessoas com cadeira manual que com cadeira, mesmo com cadeira manual, eles tinham quase 90% sem impulsão própria, não independente. Sim. E que quando tá com a motorizada, 75, em torno de 75, acho que é isso, depois a gente coloca, é independente. Esse estudo assim, é sensacional também. e dá um tapa na cara da gente, né? Quando você vê aquela criança que deu 5 com a cadeira de rodas. É óbvio que a cadeira motorizada no mercado é muito mais cara. Isso, assim, é vergonhoso no Brasil. A gente tem que viabilizar isso. Eu não sei se ainda vai ter o curso que seria em agosto, pela pandemia, enfim, mas a nossa casa ia trazer o curso da Go Baby Go para fazer essa mobilidade precoce e de baixo custo. Porque é muito caro ainda uma cadeira motorizada, ela é 14 mil reais. Né? Mesmo para a infância. Então, não é a realidade da grande maioria das pessoas adquirir isso. Não é a realidade, não é a realidade até em termos estruturais, né? Da gente sair. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, calçadas, né? E acessibilidade, né? Exatamente, o acesso a isso. Então, quanto mais a gente fala, mais a gente traz, mais vamos falar. Tem que mover, né? Eu acho que essas coisas têm que vir para mover, né? Tem que ser assim, né? Teve alguém que colocou alguma coisa aqui que às vezes a família cobra muito da terapeuta, né? E às vezes não faz muita coisa, né? E acho que já algumas vezes, eu não sei em que live eu assisti ou em alguma discussão, de como é importante a gente colocar também, acho que a Camila falou sobre isso, o quanto é importante a gente colocar para a família e mostrar essas coisas, né? Qual a diferença que faz a participação da família, né? A participação no dia a dia, o bom posicionamento, tudo isso. Então, cabe a nós também essa parte, né? Fazer isso. Né? Eu acho que é uma cultura até um pouco recente, porque o que eu sinto de alguns colegas, assim, parece que ele, às vezes tem resistência de fazer isso, porque parece que você está mostrando alguma fraqueza da sua intervenção. E né? A gente não é absoluto. Ninguém conhece, ninguém convive mais com esse paciente do que o próprio familiar, o cuidador, a mãe, o pai, o irmão, quem seja. Então, é uma fraqueza nossa e a gente tem que assumir isso desde sempre. Não interessa a grade, a carga de terapia que esse paciente tenha, se você não está jogando junto com a família e eles não estão valorizando a intervenção, porque também quando a gente diz de orientações domiciliares, é muito importante que isso não seja um fardo para a família. Né? Então, você descarregar para a família, que ele tem que ficar 60 minutos por dia no parapódio, que ele tem que usar órtese por 12 horas, que daí ele vai ter que ficar sentado com uma postura adequada, que ele nunca pode sentar no chão, porque ele é PC e PC não pode sentar no chão, e que daí essa mãe tem que estar entretendo, e quando estiver de pé tem que estar... Assim, ela tem coisas para fazer em casa. Sim. E se você traz na estatística, ou se você traz... formas de falar assim, olha, a gente, para prevenir que o quadril migre e que você tenha uma luxação, que a tendência vai ser num um FGTS, é ótimo, num GM final de mês, né, imposto. Já é horário. Num GMFS 4 e 5, a gente sabe que vai ter uma incidência alta de uma luxação e você trazer para a família isso. Fala assim, olha, a gente realmente precisa tentar incorporar na rotina de vocês 60 minutos de ortostatismo, 40, 60 minutos. Como você acha, que momento do dia de vocês você acha que dá para fazer? É outra abordagem do que você falar assim, você só passar como se fosse uma receita médica. Você passa assim, ó, preciso que ele fique 60 minutos por dia no parapódio. Se vira. Parece que nas entrelinhas tá, se vira. Coloca na sua rotina. A chance de insucesso é gigante. Sim. Né? Então, trazer essa responsabilidade, porque daí, quando a família vier do retorno de um ortopedista com 50% de luxação, com uma prescrição de cirurgia, né, por uma osteotomia, assim, daí ela vai falar, nossa, mas luxou, parece que luxou de um dia para o outro. E você trazer na conversa de que assim, olha, a gente tá tentando, vamos tentar converter isso. O que você está fazendo há um tempo? Você tem que falar, e às vezes você tem que repetir, e às vezes você tem que continuar nessa repetição para trazer a família junto.
na intervenção nos Uhum. cuidados. Exatamente. Muitas vezes tem uma questão que eu achei interessante, que a gente pensar assim, quando eu converso com os pais, alguma forma dele ajudar, né? Que você falou que a Karina, o pessoal do neuroadulto brigava, mas você nem ensinou ele a colocar odds, alguma coisa assim. E a gente fala dos níveis 5, que realmente, assim, poucas coisas eles vão fazer independente do começo ao fim. Uhum. Não quer dizer que não tem que ser treinado e não tem que ser feita uma participação na tarefa. Então, é uma criança que, por exemplo, é lindo com 2 anos de idade, quando você chama ela para tirar do carrinho da cadeira, ela entra em extensão, porque ela tá rindo, porque, Uhum. ai, que bonitinho, ele fica super feliz que ele vai ficar de pé. Bacana, mas que parte ele faz do sair da Uhum. cadeira para ficar de pé ativamente? Nenhuma. Então, quando ele tiver Uhum. 12 anos de idade, quando ele tiver 15 anos de idade, quando ele tiver 20 anos de idade, ninguém segura essa criança sozinha para tirar essa criança, esse adolescente, sozinho Adolescente. para sair da cadeira e ficar de pé. Porque ele entra Sim, em extensão. E não tem como você transferir uma pessoa em extensão, sim. né? E daí, se você pede participação ativa, que seja assim, ele tem condição de vir com a cabeça na direção dos pais, e daí, nesse Uhum. momento, você já diminuiu um grupo muscular extensor muito predominante. Vamos ver se Ops, deu uma a internet foi a travadinha minha ou a aqui. dela que falhou. É, deu uma falhadinha. Voltou? É, eu Voltou, fiquei aqui voltou. sozinha. Deu, carregou e foi, carregou e foi. Tá, então assim, você conseguir mexer nisso, você mostrar assim, que não deixa de ser bonitinho e fofo, obviamente, um bebê de 2 anos de idade fazer isso, mas mostrar Uhum. que assim, olha, a gente precisa pensar em estratégias para ele participar da transferência, da troca de postura ou da troca da cadeira para o de pé, porque a sua coluna não vai aguentar muitos anos fazendo isso, nem a Sim. dele. Mas a coluna dos pais não vai Uhum. aguentar muitos anos. E a queixa que a gente tem dos familiares de dor crônica, que tem pouquíssimos estudos que olham para o cuidador dos nossos adolescentes, nossos adultos, é depressão, é dor crônica, assim, como que é o Tá. cuidador, né? É cuidar do cuidador. Então, assim, como que essas mães e esses pais estão lidando com os adultos com paralisia cerebral, que não foram Tá. orientados a participar ativamente de nenhuma troca postural. Sim. Ô, Rebeca, a gente não vai muito longe, né? A gente está falando até de ações motoras, de como fazer de transferência, né? Isso. Mas às vezes a gente pega a adolescente com 16 anos que chega lá com uma roupa da Pepa, por exemplo. Aí você conversa com a criança, ela. Não Minha mãe que gosto. escolheu, mas você não gostaria de escolher a sua? Gostaria, né? Ó, pelo menos, né? Não estou falando nem de ação motora, né? Mas às vezes também a Você gente aplica um faz. PED, e daí o PED, a discrepância que o PED te dá, né? É, Da visão do, exatamente. do cuidador e do que efetivamente a criança ou adolescente faz. E como também é importante, não só nós como físio, mas também como a equipe, também ter essa visão, né? De também fortalecer. Eu acho que a gente, como profissional, também tem o papel de mostrar isso, né? Porque Claro. muitas vezes é a sua proteção, né? É seu filho, você quer o melhor para ele. Qualquer mãe Sim, quer o melhor para com o filho. Eu não sou mãe, certeza. mas pelos meus sobrinhos eu imagino, né? Não toca neles, né? Claro, São claro. meus, né? E daí Então, não a pode gente ser também tem. descarregado uma orientação, né? Você tem que compartilhar Ex- esse problema que pode Uhum. acontecer se nada for E a gente, feito. e A pensando isso responsabilidade no tem que ser futuro. compartilhada da evolução e da Exatamente. perda e da deformidade. Assim, se não fizermos nada, está muito bem esclarecido na literatura que vai luxar, que vai aparecer Uhum. escoliose. Se não fizermos nada, então assim, o que Sim. você pode fazer para evitar ou postergar a instalação Uhum. de deformidade? A Giroto Sim. falou da questão de sentar no chão, e daí a gente tem uma É, polêmica tô que vendo. desenrola que nos nossos 17 minutos aqui a gente não consegue falar, né? Mas, assim, geralmente nos níveis 4 e 5, assim, a postura no chão tem que ser uma postura de transferência, passando rapidamente nesse assunto, né? Mas bem adequado, Uhum. bem posturado, justamente para prevenir as deformidades. Então, você olhar um PC nível 4 e 5 sentado no chão, a postura diz por si só porque que ele não deve ficar nessa posição. Só Uhum. para deixar de É, e, responder a pergunta dela. ah, Posso tá. É, eu sobrinho? tava puxando agora. E aí dá assunto também, né? A gente não Dá, tem dá, dá. tanto tempo assim. Ah, dá Não, assunto. Aliás, a gente tem assunto para tudo aqui, né? tem.
E a importância também dessa questão, porque assim, realmente eles vão crescer e quanto mais você tiver orientações, mais você inserir isso no seu dia a dia, não fica pesado, vai na parceria família, terapeutas, né, equipe, eu tô falando, porque os objetivos muitas vezes vão mudando. A gente fala muito mais das questões motoras e objetivos, mas muitas vezes tem questão escolar, tem de TO, então bastante coisa. Né, da idade, assim, do momento, exatamente, vai exatamente. Os objetivos da família e os objetivos da terapia, né? Exatamente. Então aí a gente vai adequando, né? Isso conforme vai passando, mas quanto mais você tiver essas orientações e fizer isso no seu dia a dia, né? Inserir isso na sua rotina, ela vai se tornando viável, né? Exato, e no futuro a gente espera que tenhamos já adolescentes e adultos com menores alterações ortopédicas, enfim, circulatórias, ósseas, né? Então acho que isso também a gente entra no, por exemplo, numa das questões das comorbidades, das causas de óbito, né, na paralisia cerebral, que assim, é péssimo a gente falar nisso, mas a gente tem que falar, porque quando a gente vê o porquê que os nossos PCs mais velhos estão falecendo, a gente tenta prevenir e evitar, né? Então, a gente tem a questão da deglutição como um fator muito importante, né? Mas aonde que a gente pega hoje, quando eu falo da minha versão super otimista, é que os nossos PCs do ano 2000, eu não sei exatamente, eu não tenho esse dado, se alguém tiver e puder compartilhar aqui nos comentários, em que ano que entraram as gastros. Então, em que ano que entrou a alimentação assistida, né, pela gastrostomia? E o quanto isso diminuiu de broncoaspiração. Então, quanto a pneumonia de repetição, que é o que incorre nos nossos, assim, por que a expectativa de vida de um PC 4 e 5 era 13, 14, depois até 18 anos de idade, quase todos morriam de pneumonia por repetição, por broncoaspirar, né? Então, você já tem botox em glândulas salivares para diminuir a salivação, o que é causa de broncoaspiração quando não tem controle cervical, enfim, questões respiratórias, e também a gastro. Então, se a gente olha que hoje, grande parte das crianças que não têm condição de alimentação tem uma gastro colocada, quanto que você diminui da broncoaspiração desses pacientes? Né? Dessas crianças e que dos adolescentes vão ter um pulmão muito mais saudável. Então, a gente já vai ticando nas causas de óbito, a gente vai ticando essas questões que a gente fala assim, gente, isso a gente consegue atingir. Isso não dá para garantir 100%, mas se você ter uma boa intervenção, você consegue atingir. Então, será que em 2040 a gente vai ler um paper falando que a causa de óbito da paralisia cerebral é uma questão respiratória? São as disfagias, os fatores complicadores? Não pode ser, as nossas fonos são maravilhosas, né? Os gastros que trabalham na neuropediatria são maravilhosos. Então, dá para a gente pensar que isso a gente vai ticar das comorbidades e das causas de óbito. Algumas outras coisas a gente vai postergar, mas as questões de escoliose, luxação e disfagia por broncoaspiração, essas, assim, eu não posso dizer que é 100% porque a gente não pode atingir todo mundo, mas isso a gente tem total domínio de prevenir. Deformidade, a gente tem total domínio de prevenir. É claro que a gente sabe que na curva, uma escoliose começada, a gente, né, tratar escoliose, daí é uma live só de escoliose. Mas, né? Da conversa também. Não vamos. Mas, assim, você não deixar ela começar, você trabalhar essa mobilidade da coluna, ou postergar a evolução dela para que ela não comprometa um lobo pulmonar e não comprometa uma incursão respiratória, você minimiza muito a questão respiratória que vai levar ao óbito. Sim. E como a gente evolui nisso também, né? Pegando o gancho da escoliose, um dos exemplos é a gastro, também vai desmistificando algumas coisas, né? Então você fala, antes a gastro, nossa, mas hoje você vê que crianças com estado nutricional adequado, quanto o rendimento é melhor, não só em terapias motoras, entre atividade física, mas em região escolar, questões cognitivas, respostas, né? Geral, né? Então hoje você vê. Na área da neuro é uma área que está evoluindo demais, né? Você tocou no assunto essencial, que é a questão nutricional, né? O aporte nutricional para esses pacientes está tendo um olhar muito diferenciado por meio de dieta da gastro, por meio de suplementação. Então, a desnutrição das nossas crianças, principalmente de classe baixa, é muito alta, né? A desnutrição dos nossos pacientes, porque muitas vezes eles não têm acesso a essa informação de que é viável colocar uma gastro. É aquela mãe que muitas vezes dá feijão e farinha com uma colher desse tamanho numa criança deitada e vai boca dentro,
né? E não tem hidratação porque ela fala para você e ela tem toda a razão. Eu tenho medo de Sim. dar água para o meu filho, porque se eu der ele vai engasgar. Então, o que ela Sim. faz? Ela não dá. Então, assim, como que esse corpinho está sendo hidratado nisso? A hidratação, né? A gente tem um grupo de estudo que a gente faz da clínica, né? E hoje a gente falou exatamente, quem falou hoje foi a nutricionista, né? Então ela falou Sim. de alimentos saudáveis, o que a gente pode ofertar ou não, e a gente falou exatamente um pouco disso, né? Sobre o estado nutricional, né? Como é importante, né? Isso, né? Aí fala da gastro, vai desmistificando, então realmente é isso mesmo. Será que os papers daqui, né, 20 anos vão estar assim, A né? gente tem A que gente vai educar continuar esse jovem daqui problema. 20 anos, viu, Rebeca? Oi? Só para avisar. A gente continua jovem daqui 20 anos, Nossa, mas gente, a gente vai estar o aqui pessoal tá falando assim, eu não sei, plena. mas a gente tá aqui, assim, repetindo que assim, ó, eu avisei aquela plaquinha. Eu falei Eu que a gente avisei. não ia ter mais luxação em 2040. Exatamente. E aí a gente vê que como mudou, né? Antigamente, você falava escoliose, era pôr um colete, prender e tudo, deixava fixa. E hoje, o quanto mudou E ela isso para conversar. colar cervical. Hoje a gente fala, meu Deus, tira isso, né? A gente precisa de movimento, né? Mobilidade, né? Mobilidade para mim é uma palavra hoje incrível, assim, né? O quanto a gente precisa de movimento, seja ele o nível 1, nível 2, nível 5, seja em outras patologias, o movimento, né? Algum caso ou outro que fez uma cirurgia que precisa dar um tempo ali, porque você precisa de uma consolidação, numa possível fratura por algum N motivos, né? Você precisa daquele tempo, né? Mas no geral, hoje a gente fala em mobilidade, né? Movimentação. E isso a gente leva isso também produto muito mais, né? Muito você mais. reforçou e falou. Do pessoal da adulto fazendo atividade. Eu tenho uma questão das suspensões, né? O pessoal fala assim, daí, enfim, na minha clínica tem motor, não sei o quê. Porque como que eu vou pegar um GMFCS 5 de 20 anos de idade, com 60, 70 quilos, espástico, uma quadriparesia espástica, e falar que eu vou estar fazendo treinamento locomotor no meu braço sozinho? Eu não vou. Então, você ter um treinamento suspenso, com uma suspensão parcial de peso, tem que ser visto com o menor tabu e mais como você não está fazendo uma dependência da suspensão. Você está propiciando justamente minimizar uma ação da gravidade para um corpo se manter mais ativo e mais móvel. E as suspensões variam. A gente não diz isso assim. É claro que você pode comprar equipamentos mega caros, de 20, 30, 40 mil. E você pode ter uma suspensão de rede no teto da sua casa, com coletes adaptados e conseguir fazer uma descarga parcial de peso e promover uma independência, por exemplo, na troca de passos na esteira. Você não precisa ter uma esteira da NASA, você não precisa ter um motor, um trilho maravilhoso. É claro que tudo isso, né, a gente como terapeuta, a gente vai pedindo para o Papai Noel, ele vai colocando nas nossas... Mas porque a gente está lá no dia a dia, a gente vai querendo, né, testar e propiciar melhor. Mas a gente vai trabalhar com a realidade de cada um, de que as suspensões elásticas, rígidas, de novo, que a gente não vai entrar no mérito de técnicas específicas, mas a questão das gaiolas, que hoje em dia estão em quase todas as clínicas, por quê? Porque você consegue liberar a mão do terapeuta. E daí você consegue propiciar o ortostatismo, as atividades, as tarefas altas, com desafio de tarefas muito maiores e garantia de que esse paciente não vai cair no chão. Independente da técnica que você está utilizando, você está propiciando uma atividade, uma autonomia e mobilidade. Sim. Eu trabalho também com hidro, né, com a fisioterapia aquática, e tem vários benefícios, assim, poucos estudos comparativos entre solo e fisioaquático a gente tem. É muito pobre ainda os estudos que a gente tem, mas a gente pensar em atividade física, né, em condicionamento, em gasto, em alteração de frequência cardíaca, frequência respiratória, né, que leva, é um lugar muito interessante, porque você também não tem esse peso todo, né? Então, a gente... água já ajuda. Infelizmente, a gente não tem ainda tudo, né? A gente não tem esses estudos comprovando isso, mas a gente sabe da atividade física, né? Então, falando... da natação, eu tenho o Igor, meu paciente, assim, delícia, que tá pondo vários coraçõezinhos aqui, que é de Jaú. É um paciente, assim, a gente se conhece há muitos anos, assim, ele é adolescente, tá na faculdade, e foi para o esporte adaptado. Então, assim, eu acompanho ele com orientações de exercício, algo assim, mas ele não fica fazendo fisioterapia o tempo todo, porque a gente quer propiciar esporte, musculação. Ele é um cara adulto, um adulto jovem, que se dá super bem na água,
né? Porque Sim. você tira essa gravidade, tem mobilidade, ele tem tanto a questão da mobilidade quanto o trabalho cardiovascular, né? Você entra no limiar aeróbio, que também é assim, como que para atingir o limiar de treino aeróbio nos 4 e 5. Como que a gente consegue atingir isso? Muitas vezes vai ser na água ou numa bicicleta adaptada, né? Sim, a gente tem que encontrar caminhos, né? O nosso tempo está Exato. acabando, tem uma... Tem, acho que é uma físio, não sei se é físio, mas ela falou que trabalha no interior e tem pacientes com muitas deformidades, 4 e 5. A gente conta com você para passar tudo isso e daqui 20 anos mudar tudo isso. Olha, os nossos 20 anos, né? Eu acho que a gente ir disseminando essa conversa, que hoje em dia com as lives, Instagram, a gente está aqui com uma oportunidade de conversar com muitas pessoas de vários campos e justamente tentar disseminar essas informações e trocar, porque não é nenhuma verdade absoluta do que a gente está falando aqui, a gente está juntando informações, experiência clínica e trocando com os profissionais, né? Do que a gente pode propiciar de movimento. E é muito engraçado, eu estava fazendo uma correlação, né? O meu marido é fisioterapeuta também, trabalha na parte de ortopedia e esporte, e ele fez uma live agora um pouco mais cedo sobre a importância da atividade física durante a quarentena. Né? Então, para pessoas típicas. Então, assim, se eles estão se debatendo ainda na conversa da atividade física e tirar o pessoal do sedentarismo, quiçá a gente da neuro, né? Então, propiciar, né, a atividade física é básico para toda a população. Sim. Quando a gente entra em déficit cognitivo, a gente tem que entrar com um fator de prazer, porque é só a gente que fica numa esteira olhando para uma parede, andando por 50 minutos. Então, se você tem um déficit cognitivo, você precisa estimular para que ele sinta prazer nessa atividade. Porque mesmo na nossa população, a gente sabe que uma atividade desempenhada com um fator motivacional mais alto, você tem um desempenho muito melhor. Sim. Você fala muito. E aí vem também também não vamos entrar no mérito de critérios e terapias, mas a reabilitação virtual ajuda, né? Está crescendo mais a questão de engajamento, né? Então também é outros estudos que já falam tanto da reabilitação virtual como de programas de orientações de atividade física domiciliar na população neurológica via web. Né? Então, são grupos que muitas vezes para a família não consegue juntar os adolescentes, os adultos presencialmente. Você tem grupos, já alguns programas, principalmente fora do Brasil, que são via web, que daí vão fazer atividade física direcionada. Né? Sim, que delícia, né? Se mexer de alguma forma e ter prazer nisso. E contar os dias para chegar a hora daquela aula. Sim, é muito mais gostoso ficar fazendo uma caminhada no shopping do que eu ficar andando no corredor aqui, né? Eu amo shopping para trabalhar marcha com andador. Quem nunca? Sim, eu também, é muito bom, né? É o melhor piso. É o melhor piso. A criança adora ficar vendo tudo que é vitrine, cumprimentando todo mundo. E o andador voa naquele piso liso, né? Delícia. E a gente adora também. Rebeca, nosso tempo está acabando. A gente tem que encerrar, porque senão a gente não consegue salvar. Foi uma delícia bater um papo com você. Para todo mundo acessar. Eu tô correndo aqui para poder salvar. Né, depois a gente vai combinar, a gente pega juntas as nossas referências, posta na sua página, na clínica, na minha, vai ter caminho aí para todo mundo achar. Todo mundo foi muito bom e acho que assim, que a gente não cobriu, algum terreno que a gente não cobriu da conversa, manda uma parte 2. E não sei se a Karina tá aqui ainda, mas fala para ela que eu tô de bem dela já. A gente já se juntou, tá aí. E agora nós somos amigas da infantil e adulto. O que a gente vai fazer para melhorar juntos, né? É isso aí. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Jorge, foi uma delícia. Super agradeço esse convite desse tema que a gente adora falar. Eu adoro os 4 e 5, adoro o envelhecimento deles. Então a gente junta tudo e tem muito pano para manga para ficar papeando e melhorando as estatísticas. A gente está aqui para brigar com as estatísticas, né? Com certeza, vamos nessa. Tá obrigada, viu? Obrigada. Grande beijo. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.